games na América Latina após a pandemia. Então, como o mercado de games da América Latina pode crescer depois da pandemia da Covid-19? Temos Jorge Araya, do Euromonitor International, apontando as oportunidades da região da América Latina em meio a um cenário no qual os games se tornaram uma alternativa de diversão para um novo público em meio ao isolamento social. Então, essa sessão vai ser em inglês. Se vocês quiserem, mais uma vez, a tradução em português, acessem o link aqui no canal. Ok? Ótimo. Com jogos da América Latina depois da pandemia. Então, Jorge Araya. A gente teve alguma questão aqui técnica, mas está tudo jóia agora. É isso mesmo, Jorge? Gente, desculpa, eu não sei se a conexão, o que está acontecendo. Se vocês me permitem, aqui eu estou resolvendo. Muito bem, Jorge, sem problemas. A gente vai colocar a sua apresentação aqui, então, e você pode ir falando. A sua webcam, então, está ok, não está rodando adequadamente, mas você pode apresentar o painel para a gente. Tudo bem para você? Perfeito, então. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estamos te ouvindo perfeitamente. Ótimo, então, joia. Então, seguimos. Você pode começar, então. Então, muito obrigado. Olá a todos. Meu nome é Jorge Araya. Eu sou pesquisador sênior, analista da Euromonitor International, e hoje eu gostaria de apresentar para vocês a nossa visão de como o mercado de games da América Latina pode crescer após a pandemia da Covid-19. Próximo slide, por favor, então. Então, ao longo da apresentação, eu gostaria de tocar nesses 4 pontos. Falar primeiro sobre o contexto econômico que está ocorrendo na região e como que a indústria de games cresce nesse caos. Segundo, como é comum em qualquer mercado, é importante conhecer o consumidor. Nesse caso, eu quero fazer uma revisão do perfil do gamer latino-americano, então, baseado no que os dados do Euromonitor já obtiveram. Terceiro, veremos quais oportunidades existem para a indústria na região. E, por último, vamos concluir com pontos importantes para a gente lembrar. Então, muito bem, vamos começar com a primeira sessão, crescimento no meio do caos. Provavelmente, ninguém fica surpreso, né, de que o coronavírus é uma crise não só sanitária, mas também econômica, lógico. No entanto, a América Latina talvez seja a região mais afetada. A gente vê isso no Brasil, vimos ao longo de 2020, o PIB caiu 4,4%, enquanto que no México, a queda foi mais acentuada, 8,5%. Outro indicador-chave para se compreender os resultados econômicos é a taxa de desemprego. Por exemplo, no Brasil, no ano passado, a taxa atingiu 13,5%, enquanto que na Colômbia o desemprego afetou 16% da força de trabalho. A taxa de desemprego é relevante para o Euromonitor porque possibilita magnificar o segmento dos consumidores que está usando recursos só para cobrir as suas necessidades básicas. Então, portanto, nesse tipo de cenário, uma proposta de valor, uma previsão de proposta de valor para o consumidor, algo que seja empático, realista, é chave para qualquer indústria, inclusive para os games, para os videogames. Vamos dar uma olhadinha, então, no conteúdo regional de outro ponto de vista. Aqui a parte de habitação. Aqui o gráfico são as projeções de crescimento para 2019 até 2024 por segmentos de domicílios brasileiros que tinham renda disponível antes e depois do coronavírus. Vemos, então, que os segmentos A e B, que correspondem aos domicílios com mais alta renda no Brasil, a projeção de crescimento antes da Covid era por volta de 20%.
Hoje, no novo contexto, a projeção não excede mais do que 2%. No outro extremo, o segmento E, que corresponde ao segmento de baixa renda dos domicílios brasileiros, antes da Covid, a projeção era a queda de 9%. Agora, a projeção para esses domicílios é crítica, aumentando em 10%. Ou seja, o coronavírus limitou, reduziu a mobilidade social, que é um fator-chave para consumo e para a economia. Além disso, também implica que as taxas de Covid nesses países e na região estão aumentando. Então, será que a situação social afeta as indústrias? Lógico que sim, já que é o ponto de dor do consumidor, né, que é a empresa precisa lidar. Independente dessa situação muito negativa, os brinquedos e os games foram o setor que mais tiveram crescimento no mundo durante 2020. Como vemos aqui no gráfico, o crescimento esperado antes da Covid-19 já era bem positivo e estava acima de qualquer outro setor de consumo. No entanto, a pandemia acabou sendo a tempestade perfeita para o setor de games e brinquedos, que dobrou o crescimento esperado, atingindo 13%. Por quê? Porque o entretenimento é algo essencial em todas as gerações. E isso acabou aumentando a relevância dos jogos tradicionais e dos videogames. Próximo slide. O crescimento dos videogames foi ainda maior em 2020 devido ao aumento no interesse de jogadores casuais. Tivemos novas oportunidades para players desse setor capitalizarem sobre essa demanda. Vemos que os games online e móveis lideram as vendas na América Latina. Jogos de celular cresceram em mais de 20% em 2020. E ele foi seguido por um crescimento de 6% em games de computador e de consoles. O que tem impulsionado essa tendência? Bom, a digitalização é uma tendência normal, e a interação através de dispositivos digitais já estava acontecendo muito antes de 2020. A pandemia simplesmente acelerou essa mudança na interação. Além disso, à medida que o consumidor fica mais em casa, as relações online e o engajamento digital se tornam mais importantes do que no passado. Próximo slide. Vamos falar então sobre o perfil do gamer da América Latina. Os latino-americanos são gamers habituais. Os resultados dessa pesquisa do Euromonitor de 2021 indicam que mais de 50% dos gamers da Argentina, do Brasil, do Chile, da Colômbia e do México, independente da faixa etária, jogam todos os dias ou pelo menos uma vez por semana. Em todos esses países, o segmento dos millennials, aquelas pessoas que têm entre 27 e 40 anos de idade, tem destaque. No México, eles são mais de 70% dos gamers de alta frequência. No entanto, é interessante ver que no Brasil e no México, a geração X é a que fica em segundo lugar em termos de quem joga com mais frequência em 2021. Ou seja, em outras palavras, nesses países, mais de 60% dos gamers entre 41 e 55 anos de idade jogam todos os dias ou pelo menos uma vez por semana. Para manter essa alta taxa, a conectividade e a
infraestrutura de internet são fatores preponderantes e provavelmente também são os maiores desafios para a nossa região. Próximo slide. O alto nível de penetração de smartphones e o crescimento significativo dos jogos de celular democratizaram o crescimento dos games na região. Isso permite que mais jogadores casuais entrem nesse espaço. De acordo com os resultados da pesquisa do Euromonitor, a pergunta foi: com que frequência você usa o celular para jogar? A geração X de jogadores habituais cresceu 18% desde 2015. E isso reforça a ligação entre a taxa de penetração dos celulares e a popularidade dos games. Se formos falar sobre outras tecnologias emergentes, como a realidade virtual e aumentada, isso oferece uma nova forma de jogar, acrescenta um elemento digital que cria uma interface nova de experiência e que traz mais imersão no processo visual e cognitivo. A realidade virtual tem uma penetração mais alta na América Latina, de acordo com essa pesquisa do Euromonitor, e cerca de 27% dos participantes da pesquisa usam realidade virtual no Brasil ou usaram no último ano, enquanto apenas 20% dos participantes deram essa resposta para a realidade aumentada. Do ponto de vista do consumidor, isso, nesse slide mesmo. Então, da perspectiva do consumidor, o alto custo do aparelho é o principal desafio para o acesso à realidade virtual. Jogar é a principal atividade para a utilização da realidade aumentada e virtual, mas só 76% dos participantes já usaram isso no Brasil, no Chile e no México. Vejamos quais são as oportunidades que existem. No slide anterior, por favor. Ok, desculpem. É o próximo mesmo. Próximo slide. Se formos falar de oportunidades para o nosso setor, precisamos observar o que está acontecendo no resto das categorias e dos produtos que compõem o nosso ecossistema. Atualmente, os principais dispositivos são console, smartphone, tablet, e mesmo consoles manuais e dispositivos de realidade aumentada ou virtual. Se olharmos as principais marcas, vemos que a Samsung é líder em dispositivos portáteis. Ela fica em primeiro lugar nos setores de smartphones, de tablets e de aparelhos de realidade aumentada e virtual. A experiência de gaming é mais factível com esses dispositivos, pois eles têm alta qualidade. Por outro lado, a HP tem aumentado a sua oferta em desktops, laptops e em consoles. Principalmente no setor premium, que é uma das principais áreas de crescimento para esse setor. Eles têm apoiado um esforço de inovação e eles trabalham com ligas de esportes para ter uma exposição maior naquele mercado. Muito bem. Próximo slide, por favor.
Bom, indo além do dispositivo, as casas já se tornaram um espaço multifuncional durante a pandemia. Enquanto os videogames, os esportes e a tendência maior de entretenimento em casa ofereceram uma plataforma para um aumento da demanda de computadores de games e os seus componentes, esses mesmos fatores, juntos a essa alteração em direção ao EAD e ao trabalho remoto, resultaram em vendas maiores para locais de games em casa, como móveis e cadeiras. No Brasil, vimos um crescimento de 20% nas vendas de varejo de móveis para escritório. Bom, eu não vou ter tempo para concluir a minha apresentação, então vamos seguir para o slide que mostra as nossas principais mensagens da apresentação. O penúltimo slide. Oi, Jorge. Você consegue me ouvir? Sim. Claro. Bom, infelizmente o nosso tempo já está quase acabando. Você gostaria de concluir a sua sessão? Sim, claro. Eu peço desculpas. Eu tive alguns problemas técnicos no começo. Ah, não se preocupe. Bom, no fim da minha apresentação está o meu e-mail, então se vocês tiverem qualquer pergunta sobre a minha apresentação, fiquem à vontade para mandar um e-mail. Muito obrigado. Ok, muito obrigada, Jorge. Não se preocupe, essas questões técnicas acontecem com todo mundo. Está todo mundo em casa, então não se preocupe. Muito obrigado pela informação que você trouxe. Foi um prazer estar com você e ter você conosco. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.